Bonjour, je suis le pirate Barbaral e você está no meu canal. Vídeo de hoje eu quero comentar sobre onde estão os pregadores das três mensagens angélicas. Claro, olhando agora para a imagem, eu esqueci de colocar minha touquinha de pirata. Pera só um pouquinho. Pá. Pronto, melhor agora. Então, uma pessoa comentou onde estão os pregadores das três mensagens angélicas. E a minha primeira resposta para ele foi meio grossa, né? Eu comentei o seguinte, falei, se você quer ouvir sobre as três mensagens angélicas, procure um conteúdo, alguém que produza esse conteúdo. E assim, eu respondi daquele jeito piratão, né, tal. Só que eu parando para pensar, refletir um pouquinho mais frio agora, é verdade. Por quê? Quando é que nós pregaremos as três mensagens angélicas com mais força? Quando é que vai ser? Para começo de conversa, quando a gente vai ver 90% dos sermões pregados por pastores, é o quê? É o cara contando história da vida dele nas experiências antepassadas, né? Nas igrejas que ele foi antes de estar nessa igreja, as grandes experiências que ele teve, né? Esse sábado mesmo eu estava na igreja, sábado, né? Sábado, espere que se um adventista esteja na igreja, né? Tava lá sentado. E o pregador, um dos pregadores conhecidos e pá, o cara chegou, falou, não, quando eu tinha 13 anos eu já tinha lido a Bíblia mais de 20 vezes. Eu não sei quantas vezes eu li a Bíblia completa, porque quando eu cheguei no 25 vezes que eu li a Bíblia, eu parei de contar. Né? E aí o cara começou a falar dos campeonatos que ele ganhou de Bíblia, da viagem que ele foi para Argentina, para Buenos Aires de ônibus e que não sei o que, história da vida dele, pá. E o texto bíblico? Aí contou a história do pai dele, aí contou a história dele, aí contou... E o texto bíblico? Não serviu de nada estudar, ler tanto a Bíblia tantas vezes? Será que não serviu pra porra nenhuma? É isso? É isso? Então quer dizer que se eu ler demais a Bíblia, eu vou ficar contando a história da minha vida no púlpito? Pelo amor de Deus, né, cara? Então assim, onde é que estão os pregadores das três mensagens angélicas? Onde é que estão? Onde é que estão? Isso me pergunta. O cara fez essa pergunta, eu fui resistente à pergunta dele, mas eu tenho que olhar e falar, onde é que estão? Eu sei que tem gente que prega sobre as três mensagens angélicas, eu sei que tem gente que prega sobre profecia, que entende, tem bons pastores que estão preocupados com o rebanho, bons pastores que estão buscando fortalecer sua igreja. Você tem bons líderes, bons anciões, bons mentores bíblicos dentro da igreja adventista. Sim, eu sei que existem. Eu sei que existem. Eu estou aqui para ajudar vocês. Não estou aqui para bater de frente com ninguém. Eu acredito que a igreja, como instituição, ela segue o caminho certo. Eu acredito nisso. Eu não acredito, eu vejo isso. Eu observo isso. Porém, eu olho e tem muita gente atrapalhando esse processo. Tem muita gente atrapalhando esse processo. E quando eu digo muita gente, eu sou um deles. Eu sou um deles, né? Mas tem muita gente atrapalhando esse processo. Porque assim, eu vi um rapaz, um teologando, isso foi lá em Maringá uns anos atrás. A central de Maringá sempre tem muitos teologandos, né? Uma igreja muito grande, então sempre tem lá, tem uns dois pastores, uma porrada de teologando e sempre tem uns pastores aposentados. E teve um teologando que ele se tornou pastor, né? E a primeira igreja que ele foi cuidar foi lá. E o moleque era inteligente, mano. O rapaz era inteligente, o garoto é estudioso, você vê, tinha jeito pra falar, tal. Mas o desgraçado, e eu não tenho outra palavra pra definir ele. O cara, ele só subia no púlpito pra contar a história da própria vida, velho. Só pra contar a história da própria vida. E não é que ele fosse alguém burro ou incapacitado. O cara tinha acabado de sair do IAP. Hoje é outro nome, né? UAP, né? Universidade Adventista Paranaense, né? Na época era Instituto Adventista Paranaense, agora é UAP. O cara tinha acabado de sair forninho, quentinho. Tava estudando com grandes teólogos lá, os doutores da igreja, né?
a nata da teologia da região ali. Mas o cara subia no púlpito, na central de Maringá, só pra contar a história da própria vida, velho. Só pra contar a história da própria vida. Só. Quando ele não contava a história da vida dele, ele contava a história da esposa dele. Quando ele não contava a história da esposa dele, ele contava a história do pai dele ou da mãe dele. Tá ligado? Então, eu pergunto, onde é que estão os pregadores? Onde é que estão eu sei que tem. Onde é que estão os pregadores das 3 mensagens angélicas? Onde é que estão os pregadores de profecia? Onde é que estão? É isso que eu pergunto. Eu conheço alguns, eu conheço. Eu sei que tem gente. Eu sei que a igreja se preocupa. Mas onde é que estão? Onde é que estão? Será que precisa vir um maluco com uma touquinha de pirata, com um canal chamado Lê Pirata Barba Rala, falar pra vocês e perguntar onde é que vocês estão, cara? Porque nós estamos falando de uma igreja que não é uma igreja fundo de quintal. Nós estamos falando de uma igreja que tem instituição, que treina seus pastores, cobra caro por isso, exige dos pastores, fortalece eles, assim, né? É uma igreja que, pô, a gente tem o orgulho de ter faculdade, de ter universidade, de ter escolas, né? Eu tenho orgulho de falar, eu sou membro da escola sabatina. Cara, é o que me chama a atenção, sabe? Eu tenho esse orgulho de falar, mano, eu sou adventista 7º dia e eu gosto da lição da escola sabatina, eu gosto, sabe? Entendam, eu tenho muito orgulho nisso. Mas eu me pergunto, onde é que estão os pregadores das 3 mensagens angélicas? Você pode olhar pra mim e falar assim, Adolfo, Capitão Barba Rala, e você não vai pregar não? Bom, isso eu deixo pra outro momento. Mas entende o ponto que eu quero colocar? Entende o ponto que eu quero colocar? Entende a observação? Nós temos a estrutura, nós temos toda a estrutura pronta, perfeita. Você tem a igreja, a instituição, onde treinar, como repassar informação. Você tem gente capacitada para escrever, para digitar. Você tem estrutura para gravar vídeo. Mas onde é que estão esses pregadores? Por quê? Quando você pega um cara treinado, ele sobe no púlpito, é para contar a história da própria vida. Quando você pega o cara, o fodão, o top das galáxias, que leu a Bíblia mais de 50 vezes, o que ele vai fazer no púlpito? Contar a história da vida dele. Entendeu? Essa é a minha preocupação. Sabe? Não é para ficar preocupado. Nós temos mais estrutura que os pioneiros tiveram. Os pioneiros. E a gente não consegue lutar pela mensagem como eles lutaram. E assim, nós temos a estrutura. É para se ter orgulho, pô, essa estrutura ela foi conseguida com suor e sangue e sacrifício. Né? Toda essa estrutura do NASP, do AP, do IAN, do FAAMA, né? Toda essa estrutura das quais nós nos orgulhamos e devemos nos orgulhar, né? Ela e tem os grandes teólogos, a grande nata da produção teológica, mas os caras que estão saindo de lá estão fazendo o quê? E não é uma crítica, eu não estou fazendo uma crítica, porque eu sei que os professores eles exigem o grego, exigem o hebraico, exigem a hermenêutica, exigem o estudo, a quantidade de página, mas o maluco que está saindo do seminário lá, ele está fazendo o que com esse conhecimento todo? E o que acontece? Se essa nata não está fazendo isso, não está pregando, né? Não está podendo, não está simplesmente se livrando dos livros teológicos e só usando o livro de lendo evangelismo e autoajuda e contando a história da própria vida no sermão, o que você acha que o membro comum vai fazer? O que você acha que o membro comum vai fazer? O membro comum vai fazer exatamente o que o pastor dele faz. Contar a história da própria vida quando sobe na igreja, no púlpito. Vai fazer isso. Se eu tiver errado, se o Capitão Barba Rala tiver errado, me diga. Por quê? Vamos lá. Quando o Bulhão começou a vir pregar esse negócio, né, Cristo é tudo, e concordo, mas ele começou com essa mensagem, um monte de membro da igreja começou a pregar o quê? Sermão emocional. Sermão emocional.
E o que que acontece? O que que aconteceu com os púlpitos adventistas? Né? Aí hoje, já aconteceu de eu sentar na igreja, eu já mencionei isso em vídeos mais antigos, de eu sentar na igreja, começar a ouvir quando é psicólogo, quando a pessoa fala assim, eu sou formado em psicologia, eu já falo, mano, vai ser dureza o sermão hoje. A pessoa chegar lá, começar a falar, não abrir a Bíblia. Não abrir a Bíblia. Isso no sábado de manhã, numa igreja adventista do sétimo dia, na hora do sermão. Teve uma igreja que eu entrei e aconteceu isso. A pessoa falou por 45 minutos e em nenhum momento ela abriu um texto bíblico, em nenhum momento ela explicou um texto bíblico. Em nenhum momento. E aí eu pergunto, será que precisa de um maluco com tapa-olho na cara e toquinha e se dizendo lei pirata, barrala para vocês caírem na realidade? Será que precisa? Será que precisa mesmo? Será que precisa vir um maluco na internet falar um troço desse para falar a verdade? Né? Será que precisa mesmo? Sabe? É complicado, meu. É complicado. Né? Eu sei que tem uma molecada boa, porque volta e meia tem um ou outro que manda mensagem pra mim, né, pedindo ajuda. Numa matéria, numa outra coisa. Sempre tem um ou outro que pede ajuda. Né? Inclusive teve uma irmã da igreja, teve uns áudios que eu tive que responder pra ela. Uma irmã da igreja que ela teve que perguntar pra mim, né? Dentro do grego e do hebraico. Eu falo, pô, mano, eu tô aqui em Caçapava, né? São Paulo, interiorzão, pá. E a irmã tá lá em Maringá, Paraná. Será que não tem um pastor que saiba grego e hebraico lá na região? De fato não tinha, tá? De fato não tinha. Eu sei porque eu estudei. eu não tive professor de grego, né? Será que tive que... Aí teve que mandar mensagem pro cara 750 km de distância porque não tinha ninguém para responder. Será? Não tem algo errado aí? Né? Não tem algo errado aí? Que é uma... Né? Né não? Será que nós não estamos carentes de voltar às raízes, nós pregadores? E quando eu digo nós pregadores, eu não sou pregador, tá? Eu não sou um cara que faz muito tempo que eu não sou chamado para pregar na igreja. Mas nós pregadores, acho que estamos deixando de lado muita coisa importante, não é? Muita coisa importante. Estamos deixando de lado. E quem é que sofre com isso? A igreja, a mensagem. Porque eu digo, eu sou fruto, cara, de dois homens, né? Dois homens se esforçaram muito, tiveram muita paciência comigo, Claudinei e Caio, já mencionei aqui, para eu poder chegar onde eu cheguei com segurança, dentro do adventismo. Dentro do adventismo. Não foi o pastor, não foi o ancião da igreja, foram dois amigos. Claro que o cara que me ajudou era o primeiro ancião da igreja. O outro não tinha cargo nenhum, o outro, né, era meio que uma ovelha desgarrada, mas ainda assim um cara muito apegado ao conhecimento e ao texto bíblico, né? Caio Roberto. Então, eu sinceramente e tristemente pergunto, onde é que estão os pregadores das 3 mensagens angélicas? Eu não costumo pregar sobre profecia, tá, gente? Não é minha área. Mas, por exemplo, um rapaz, 16 anos de idade, chegou pra mim. Capitão Barbarrala, eu fui chamado pra pregar, cara. O que você acha que eu devo pregar? Eu pensei em pregar sobre dor. Eu olhei pra cara de estudante e falei, mano, vai pregar sobre Daniel capítulo 2, seu corno. Né? E ele tá estudando, o rapazinho tá estudando, tá se esforçando, já tá impressionado com o Uriah Smith, já comprou o livro O Novo Mundo, do Alfonso Elbabaque, já começou a fazer umas tabelas muito loucas, já falou, nossa, eu tô aprendendo uns negócios de história aqui que eu nunca imaginei. Eu falei, ou os 10 dedos da estátua com os 10 reinos, é muito da hora. Eu falei, bichão. Aí você vai fazer um bom sermão, eu não sei, mas que, pelo menos Daniel 2, o cara aprendeu, pelo menos, né? E isso é fundamental na caminhada de qualquer adventista sétimo dia, o conhecimento sobre profecia. Porque nós somos um movimento profético. E quando nós nos esquecemos da profecia, o que acontece? O povo se corrompe. E eu não estou dizendo, e o que eu quero dizer aqui eu não estou dizendo que a igreja está adulterada, que a igreja está... Não sou esses malucos, esses doidos de internet, não.
Eu sei muito bem que a instituição está preocupada em formar bons pastores. A igreja está preocupada em formar bons líderes. Eu sei, cara. Eu participei muito tempo dos encontros de escola sabatina. E eu falo, mano, adventista para dar chá de banco é excelente, mas as palestras, o conteúdo, a estrutura fazem o máximo. Mas aí, o que falta? O indivíduo. Eu chamar a responsa para mim. Você que assiste esse vídeo, chamar a responsa para você. Muitas vezes a gente quer terceirizar. Não, deixa pro pastor, deixa pra tal cara. Mas a gente não chama a responsa pra nós. A gente tem que chamar a responsa pra nós. Responsabilidade, cara. Então, quem é que vai ser os pregadores da última mensagem angélica, das 3 mensagens angélicas? É você e eu. Não é o pastor. O pastor, ele vai estar junto com a gente porque ele é um responsável, tá? O cara que nos ajudará nessa caminhada. Mas eu e você. Eu e você. A igreja estrutura seus pastores para isso. No seminário teológico. Mas, sei lá, velho, eu não sei o que está acontecendo. Eu não sei o que está acontecendo. Que você chega nos sermões, os pastores contam a história da própria vida. Aí você vê o sermão dos membros. Muitas vezes é a mesma coisa, né? Porque o membro ele não consegue ser mais do que o pastor dele é. Entenda isso. Então essa é uma responsabilidade para o líder. Uma igreja nunca será mais forte do que o seu líder é. Então, por exemplo, se o seu líder não é um pregador bom, não tem como a igreja dificilmente a igreja terá um pregador melhor do que o pastor. Então, como é que a gente chama a responsa? E os anciões muitas vezes ficam arrumando confusão com o pastor. Pô, a gente tem que apoiar o maluco também, velho. O maluco também já tem maior responsa. Cuida de 5, 6, 10, 12, 30 igrejas. E você tá apoiando os sermões brabos que o cara chama. E não fala o sermão de ficar puxando a orelha da igreja, não é igual eu tô fazendo aqui, não. Tô falando de sermões de estudo sobre Daniel, de Apocalipse. Estudo de profecia, aquelas profecias que estão em Isaías, Jeremias, Malaquias. Né? Aquelas profecias assim, cara, que são da hora. Quando foi a última vez que a gente ouviu uma profecia sobre, sei lá, Ezequiel, Oséias? Anos que eu não ouço algo sobre isso. E quando eu digo anos, numa igreja local. Veja, o que eu estou dizendo. Nós temos a faca e o queijo na mão. Mas nós deixamos passar isso. De maneira geral. Por que isso acontece? Veja, não é problema de formação. Os pastores saem bem informados de lá. Eu sei porque para ser professor no seminário teológico adventista, em qualquer seminário teológico adventista, o cara tem que ter pelo menos um doutorado pela Andrews University. O cara tem que sair para fora do país estudar para poder ter a possibilidade, a chance de pisar o pé no seminário e ensinar. Então a cobrança é máxima para a formação dos nossos teólogos. E fora que os teólogos, os professores do seminário, eu sei que eles têm que estar sempre em treinamento. Os caras não chegam lá, fazem o doutorado e ficam na vida boa. Não, eu sei. Então os caras são bem treinados. Os caras são a exigência máxima. E eu sei que a cobrança deles para a formação dos teólogos é máxima também. Mas o que acontece? Que quando sai da fornada, os caras parece que os teologandos vendem todos os materiais. Se livra de material de igreja. E eu já vi muito isso aí, viu? Mas eu vi. O cara foi lá, entrou no seminário, comprou uma porrada de livros, se tornou pastor, vende tudo, corno. Já vi isso aí acontecer. É mais comum do que você pensa. Né? Então, e aí eu volto para os líderes, para os anciões. O que acontece? Você, ancião, líder local, você quer ser chamado de líder, né? Ancião, não, sou ancião da igreja tal. E aí, quando foi a última vez que você pregou sobre as 3 mensagens? Ou algo? Um abraço aqui do Capitão Barbarrala. Tamo junto no campo de batalha. Deus abençoe seus vídeos ou seus estudos. Tamo junto, cara. Eu não queria estar gravando esse vídeo, mas fazer o que, né? Fazer o que? Mas tamo junto. Um abraço.